que é um torcedor, um colega de mídia aí, um torcedor do Grêmio, que sabe tudo sobre a questão do Grêmio aí, vamos conversar, fazer uma avaliação. O nosso amigo, me perdoe, me esqueci o seu nome, Matheus Escalante. O Matheus Escalante. Vai falar um pouco também do seu trabalho. Qual é a sua estação mesmo, Matheus? Atualmente estou fazendo reportagem lá para a Rádio Web Independente, Paulo. A Rádio Web... Onde é que é essa Rádio Independente? É uma rádio que cobre o São José. O São José, o Zequinha. Vamos falar depois do Zequinha, então. Zequinha. E o Zequinha e do IN. Pessoal, antes de nós conversarmos com os nossos convidados, vamos aqui falar do nosso WhatsApp, que é o 5198-1712-624. O telefone é o 5140-6610-66 e o site www.radiodabnews.com. A fanpage, a fanpage no Facebook é Rádio W News. O aplicativo Tudo Junto e Bem Leve, Rádio W News. Técnico de mesa, o nosso garoto. Não casou ainda, né, Júlio? Não. Mas vai casar ou não? Vai casar o Júlio. Pai, eu tava até fazendo uma propaganda pro Júlio aqui, para elas ligarem pro Júlio aqui, tava sem namorado, mas o Júlio já está noivo. Barbosa, o técnico de mesa. As entidades parceiras formadoras da rede é STBM, Sindicivis, Sinteg, Sindicama, Semap, Amaperg, Cepeg, Sindicaixa, Sindete, Feseg, Abanf, Sinapeg, Sindi Geral, Sindiperícias, Abegs e a OFEX. Antes de apresentar os nossos convidados, deixa eu ver aqui um papel. Não, esse papel aqui não é meu. Deixa aqui para baixo. Primeiramente, vamos anunciar a Brasiliana. Aqui tem um almoço, o rodízio de pizzas. Durante o meio-dia, a Brasiliana são 3 tipos de carne, variedades de pratos quentes, saladas, sobremesa, copo de suco por apenas R$18,90. O buffet é livre. A Brasiliana, 32,28, 72,28. Repetindo, 32,28, 72,28. À noite tem um rodízio de pizza com mais de 30 sabores. De segunda a quinta, R$27,90 e de sexta aos sábados, R$31,90. O WhatsApp é o 99235325. José do Patrocínio 320. Vou botar esse telefone silencioso, senão começa a me ligar aqui. O Flávio Couto, por gentileza, ou algum amigo do Flávio Couto, por favor, só me apareça aqui na W para me explicar aqui, ó. O dia 24 tem uma caravana colorada para Caxias do Sul, no estado de Centenário, para lá pro estado de Centenário. Eu queria só confirmar a saída, porque aqui tá 10 horas da noite, se o jogo é às 10 horas, não pode sair às 10 horas, né? Lá do Gigantinho, por gentileza, me passe o horário, Flávio Couto. É 150 com ingresso, informações no 9841-54475 ou Facebook Flávio Couto. Esse Couto é com 2 O, Couto. Sexta-feira vai contar com a presença do Júlio Barbosa e eu. Não sei se o Júlio Barbosa vai. Eu tô confirmado, já comprou o ingresso. A festa dos times. O Magia e o Alligator do Rio de Janeiro, que estarão aqui sexta-feira no nosso programa, estarão promovendo uma festa na José do Patrocínio 900. A festa dos times. Tem uma moça bonita que é DJ aqui, ó, Júlio. Não quer ir lá? Ó, de repente dá um abraço nossa DJ aqui, ó. Muito bonita essa DJ, até gostei dela aqui. Até vou lá tirar uma foto com essa musa aqui. Paulo Batista, Matheus Escalante. Desculpe, Júlio, bati aqui sem querer no seu braço que estava aqui desatento. Me diga uma coisa, meu bom dia a vocês. Quero agradecer mais uma vez, o Paulo sempre atende os nossos pedidos aqui da W News para nós falar muito de futebol. Bom dia para vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio W News, ao nosso amigo Paulo Furtado. É uma alegria estar mais uma vez, a terceira vez, né? Já dá para pedir a música. Isso. Estar aqui no programa e participar, né? Falar sobre o Grêmio e o Inter. Isso, e vocês podem vir quantas vezes vocês quiserem, serão convidados aqui para nós, que eu gosto muito de conversar com o pessoal aí que
gosta de futebol, entende futebol, né? Que a gente tem que... Né? Que tem uns que, infelizmente, eles vão pro fanatismo, é brabo, né? Não dá pra gente conversar, né? Mas tudo bem. Faz parte, né? Faz parte. Matheus, meu bom dia. Bom dia, Paulo. Queria agradecer o convite novamente. Segunda vez que a gente já está aí. E queria agradecer, né, o convite e dizer, falando no Magia, e eu escutei o programa que tu fez, Paulo, com Sim. Magia. Muito boa a iniciativa dos times, né? Exatamente. É importante pra gente pular um pouco, né, do preconceito que existe verdade. no futebol, né? É verdade mesmo. Se já existia o preconceito com as mulheres, agora já está, como se diz, já tão mais... Não se vê tanto hoje, porque até... É claro que o apoio estrutural dos clubes ainda está péssimo, né? Ainda está péssimo. A própria CBF, que o campeonato nacional, né, precisaria, acho, ter mais uma organização, mas as mulheres hoje está um pouco difícil. Agora os gays é um problema, né? Que tem que ser o problema do preconceito, né? Do mundo machista do futebol, e aceitar, né? Que jogam futebol, são pessoas normais, são jogadores, inclusive tem jogadores até muito bons tecnicamente nesse time do Magia aí, eu já acompanhei um jogo deles aí, jogadores que, olha, até não sei se não poderiam estar aí no time profissional aí. E com certeza, né, Paulo? E por esse machismo que ainda existe no futebol, é que as pessoas não falam tanto, né? Com certeza deve ter algum jogador que tem uma opção sexual diferente. Claro. Que um pouco da maioria, mas é importante a gente combater um pouco o preconceito, né? Não é do tempo de vocês, mas eu não vou citar o nome dele, né, por questões éticas. Foi goleiro aí dos nossos clubes aqui no Rio Grande do Sul, que era homossexual, mas aí, claro, nunca se revelou, mas a gente sabia nos bastidores, né? Bom goleiro, né, tecnicamente bom, e talvez não tenha conseguido esse espaço nos grandes clubes por causa disso. Não que ele não fosse mal tecnicamente, era um baita um goleiro, viu? Baita um goleiro. Acho que o Paulo mais ou menos já sabe quem eu estou falando, então eu não vou citar o nome dele, mas eu acho que tu mais ou menos sabe quem é. Bom, eu vi ele jogar até muitas vezes, bom goleiro. Tivemos o Richarlison também há pouco tempo, né? O Richarlison, né? E inclusive se prejudicou também. Se prejudicou porque nunca mais conseguiu estar nos grandes clubes, né? E na Ponte Preta ele foi alvejado, né, pela torcida, né? O outro ali, até não quis dar entrevista para mim, que da Ponte Preta, o Sheik. O Sheik também sofreu um execramento, que foi para postar aquele selinho no amigo. Nossa, lá na Vacaria falava lá. Nossa, na praça as vovó. Mas o que já se viu? Esse jogador se beijando na boca? E o que é isso? Jogador de futebol? Foi um escândalo mesmo, Júlio, na época. E prejudicou ele, cara, no Corinthians, aqui viado não queremos no Corinthians, não. Eu não sabia, até os guris do Magia me falaram que a torcida do Corinthians é homofóbica, eu não sabia. E sendo a torcida mais popular do Brasil, que o pessoal de classe mais humilde de São Paulo, mais povão, tem esse preconceito. Fiquei até de boca aberta com isso aí, não esperava. Até podia esperar de outros clubes, mas menos do Corinthians, né? Fazer o que, né? Mas vamos falar de dupla Grenal, de Zequinha, de Cruzeiro. Não, eles não gostam mais de Cruzeirinho, do Cruzeiro, por favor. O Esporte Clube do Cruzeiro. Vamos chamar de Cruzeirinho. Eu, Hernando Campilo, vai ficar bravo comigo lá, o colega, assessor lá da rádio do Inter lá. O Esporte Clube Cruzeiro. Vou contar pra você do Cruzeirinho. Até nem sei se essa minha colega continua aí na mídia. Ela foi assessora do Cerâmica. E eu fiz amizade com ela em Vacaria, porque foi a primeira vez que eu vi uma mulher assessora de imprensa no time de futebol. Até chamou a atenção, porque geralmente são homens, né, os assessores de imprensa. E eu fiz amizade com ela, até conheci o Leocil da Lastra e tal. E aí teve na época o Cruzeiro disputava a divisão de acesso. E até o time do Cruzeiro era bom na época. Inclusive aquele time do Cruzeiro que disputou a divisão de acesso foi vice-campeão gaúcho contra o Inter. Assim que tinha um Jô até, né? Isso, o Jô. Uma vez eles jogaram. Jogaram em Vacaria. Aquela meninada devia ter o quê? Uns 17, 18 anos, que os guri. Nossa, eles ganharam de 1-0 até um gol meio suspeito. O Glória fez.
eu era um frio pra caramba, quase zero com a temperatura. Era um feriado, 1º de maio, muito frio. Aquela gurizada do Cruzeiro deixou o Glória na roda. Na roda. Porque eles corriam muito, era um time tecnicamente bom do Cruzeiro. Pô, veio a ser vice-campeão no mesmo ano. Depois eu não sei se aquele time se manteve, né? Eu não me recordo, porque eram muito jovens na época, eu não me lembrava bem deles, né? O Jô eu lembro do jogo. O Bruno Grassi foi onde ele teve a oportunidade no Grêmio, né? O Grêmio fez um contrato longo com ele. Até o contrato acabou ano passado, o Grêmio ainda renovou o contrato. O Grêmio renovou com ele. Ele tem um contrato até o ano que vem com o Grêmio. E ali saiu bons jogadores. Eu tô tentando me lembrar um volante que foi o destaque do Campeonato Gaúcho naquele ano. Né? Foi pro exterior, né? O volante foi destaque do Campeonato Gaúcho. Eu vou tentar ver aqui. E era o time do Cruzeiro, acompanhei até o Cruzeiro. Um ano antes foi a despedida no Estrelão, o antigo estádio deles, na Protásio. Eu fui lá, uns 3 jogos lá no Estrelão e vi, o time do Cruzeiro era bom. Eles tinham aquele goleiro reserva. O goleiro era titular antes do Grazi, era aquele o Fábio, que pega pênalti também, agora tá no São José. O Fábio. É o goleiro titular do São José. Então o Cruzeiro revelou bons... O Rafael Solves, se não me engano, veio do Cruzeiro. Veio do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro já tem uma base aí, desde os anos 70 o Cruzeiro já tem... Eu conheço uns senhores onde eu trabalho lá, eles falam que o Cruzeiro nos anos 70 era... E tu sabe, Paulo, foi muito bom esse retorno do Cruzeiro, que eu curti. Só eu fico muito triste do Cruzeiro sair de Porto Alegre. É essa a minha tristeza, que eu acho que o Cruzeiro devia ter ficado sediado aqui. Eu não venderia aquele estádio do Estrelão, não venderia, eu reformaria o Estrelão, porque ali tinha aquela questão da comunidade, do morro. Eu virei simpatizante do Cruzeiro, não sei nem se está me ouvindo, o Claudinho, tá moço já. Na época o Claudinho era pequenininho. Nossa, o Claudinho. E o Cruzeiro. Tanto que ele falava no Cruzeiro, o sonho do Claudinho. Ele gostava muito do Glória de Vacaria. Ele era um torcedor. Ele nunca foi. Não sei se chegou aí a Vacaria, não sei agora, depois de moço, não sei se chegou a acompanhar o jogo do Inter lá, que ele acho que era Colorado, não me lembro. Ele adorava o Glória. E eu nunca consegui levar ele no estádio. Até porque ele era criança, né? Como é que ia tirar a criança dos pais, né? E depois eu perdi o contato com ele, até ele ficou meu amigo no Face e tal. E ele adorava o Glória. E ele era doente pelo Cruzeiro. Né? E ele gostava muito do Glória, eu levava os adesivos para ele e tal, ele acompanhava o Glória pela televisão, e aí eu comecei a virar assim, um torcedor do Cruzeiro por causa dele, né? E o Cruzeiro ficava na comunidade, tinha aquela coisa legal, né? As famílias levavam os filhos pra base, aí o Cruzeiro foi pra Cachoeirinha, ficou distante, né? Eu não consigo acompanhar mais o Cruzeiro tá com aquela confusão do estádio, não sei se tá... O Cruzeiro joga no verão, né? No verão. Aliás, esperamos que arrume aquela estrutura do verão. Quase cair lá numa tábua solta, lá nas cabines de imprensa do verão, por gentileza aí, ó. Administração do estádio aí, por favor, hein? Vamos pregar aquelas tábuas lá. Eu e o Carlos Henrique Lacerda, quase é verdade mesmo. Não é verdade, Júlio? Um perigo. Eu acho que eu até comentei. Se preocuparam tanto com o estádio do Zequinha, que tá de novo a confusão. Depois eu quero conversar isso contigo. De interditar o estádio Zequinha, me deixa o Vieirão naqueles estados lá. O catábua solto, eu fui pisar assim, deu na cabeça, quase entrei lá baixo. Vamos falar de Grêmio. Paulo, eu gostaria, e o Matheus vai falar um pouco do Inter e o Paulo do Grêmio. Eu vou dizer sinceramente, eu não estou empolgado com essas contratações da dupla Grenal. Não estou empolgado. Estou achando... O Grêmio ainda... A gente tinha que se esperar mais para ser um time campeão da América, vice-campeão do mundo. Tá com dinheiro, pegou um troco bom lá da dona FIFA aí pro vice-campeonato, pelo campeonato da América aqui para Comebol. O Grêmio poderia ter investido mais, hein? Poderia ter sido mais ousado do meu ponto de vista em termos de contrato. O Inter até veio de uma Série B, né? Poucos recursos, né? E não estou empolgado aí com essas contratações. O que vocês acham? A contratação, eu fui pesquisar aí sobre o Alisson, que foi essa troca aí do Alisson com o Edilson aí, ainda dizem que pode vir mais algum jogador aí do Cruzeiro, ainda não saiu o nome dele, mas o Alisson é interessante, que ele é o segundo jogador da noite, ele jogou 57 jogos
pelo Cruzeiro. Só que os números dele, ele é engraçado, que ele tem só 7 assistências e marcou apenas 5 gols, sendo que 3 foi de pênalti. Então um jogador que é o segundo que mais jogou, mas igual não tem um bom número assim de assistência e gols, né? Olha, esse aí já não me agradou muito. O Paulo Miranda já pediu a demissão já na apresentação dele. Ele vai ter que... É verdade, ele errou o time, né? Mas é lamentável. Ô Paulo, será que foi a demissão dele ou do Odorico? Me diga uma coisa, essa questão do vazamento foi o Edilson, né, que vazou o áudio, né? Edilson. Não foi o motivo dessa demissão, será, dessas pessoas do Grêmio? Que disseram que foi problemas familiares. Pra mim houve demissão, né? Na minha opinião, houve demissão porque o Romildo vai assumir como vice agora, vai ficar só ele como vice. Tá dizendo que ele... Como foi no começo? Ele ficou sozinho, né? Ele tá dizendo que vai assumir sozinho, mas tem nomes especulados para assumir depois, né? Como o Duda Cruyff, o Krieger, e o Cruyff lá, o Duda Cruyff. Mas tá estranha a situação, né? Principalmente pelos últimos erros aí porque tem algumas coisas no Grêmio, Paulo, você que vive nesse bastidor do Grêmio, conhece melhor que eu, coisas que não se explicam muito direito. A saída do Espinosa até hoje não está bem explicada. Não vem a público o que aconteceu com o Espinosa. Agora essa do Odorico e do Dr. Saul também saiu, né? Saiu. E até eu não sei porque o Dr. Saul não ficou no futebol, porque ele é uma voz forte no vestiário. Eu me recordo quando ele foi vice, sempre foi polêmico. Vamos contar o Dr. Saul, vocês vão rir. Era Glória e Grêmio. O Grêmio ganhou de 1-0, gol do... Até sumiu do mapa aquele jogador. Até muito parecido comigo, até chegar meu parente, não era o... esqueci o nome do rapaz agora. É muito parecido comigo. Até perguntei se ele era meu parente, não é. Que até sumiu esse rapaz. Aí o Dr. Saul chamou toda a imprensa pro meio do campo. Eu digo, nossa, deve ter alguma contratação, uma coisa polêmica. Chamou todo mundo. Só pra falar mal do Internacional. Vocês, parem quieto. Eu não me lembro se era o Pífero, o vice do futebol, eu não me recordo, né? Parte quieto! Eu tô fazendo isso, se for o pífero... Parte quieto, seu pífero! Vocês, colorados! Está chegando o campeão agora! Foi o ano que o Grêmio foi rebaixado. Foi bem o ano que o Grêmio... Tinha aquele goleiro paraguaio, que era reserva... Eu tava aqui, não lembro a franquia, Deus que me perdoe. Era mais baixo que eu. Ele era mais baixo que eu. Eu até... Inclusive o último gol do Grêmio e Paraná no último jogo foi ele que botou a bola pra dentro do gol. E aí o Grêmio perdeu o campeonato aquela vez, perdeu pra Ubra e ainda foi rebaixado naquele ano. É verdade, foi o ano do rebaixamento do Grêmio. Foi o ano do rebaixamento do Grêmio mesmo, é verdade. Agora que eu fui me lembrar. E tinha bons jogadores aquele elenco do Grêmio. Tinha bons jogadores. E aí era o único fraco era esse goleiro, que era muito ruim. Só não me lembro quem era a zaga, Paulo, você lembra, né? Tinha o... Mas eu não me lembro. O Balói tá. Outra que eu vou contar pra vocês. Outra do Balói. Deixa eu contar pra vocês. O Grêmio é campeão de ter jogador ruim. Era uma noite, foi o contrário, foi 1-0 pro Glória. O gol do Santos Sotile. O Balói me sai do meio da zaga. Arrancou, ele caiu pra direita. E fui pra linha de fundo, Paulo. Digo, nossa, vai vir um baita no cruzamento. Que nada, o Balói me deu um bico lá pra fora do estádio. Aí tinha um casal sentado do meu lado, chacoalharam a cabeça. Eu digo, mas como é que pode vestir umas camisas tanto de Grêmio, umas ruindades dele? Não, eu fico de cara com os dirigentes que me contratam esses jogadores, tio. Mas ele vai jogar a Copa, eu acho, agora o Balói pela Panamá, ele tá no Panamá, esse dia eu vi o jogo que classificou o Panamá, ele tava jogando. Ele tá jogando ainda, Paulo. Aquela ruindade. Não, e me disseram que era que nem o Ayrton. Um baita zagueiro. Eu me lembro que o Dr. Saul, me desculpe de eu falar do senhor aqui, mas vou ter que falar. O Dr. Saul fez uma entrevista coletiva. O Balói é o Ayrton Pavilhão. É o zagueirão, o xerife. Não, cara. Não, esses são bons. O Jeromel, pra mim, o Jeromel é o melhor zagueiro em atividade no Brasil.
E esse Kahneman, claro que não tem a mesma qualidade, mas também não é... Mas o Jeromel tem que ir pra Copa, né, Paulo? Eu concordo. Merece, merece, né? Não, e aquela atuação... até quero conversar contigo sobre isso. A final do Mundial Interclubes, Paulo, ontem estava com a Clairine aqui, e a Clairine até concordou comigo. Vocês não acharam que o Grêmio jogou acovardado esse jogo com o Real Madrid? Porque, vamos ser sinceros, né? O Al Jazeera, que não tem um nome no Mundial, né? Deu mais trabalho pro Real Madrid, deu mais calor do que o Grêmio, hein? O Grêmio poderia ter ido. A hora que o Grêmio, eu acho que nem quando o Grêmio jogou contra o Ajax, o Grêmio, quando o Rivarola foi expulso, o Grêmio segurou o empate, né? Eu tava lendo uma vez uma reportagem do Darley, o Darley disse que o time foi pro vestiário e falou, vamos buscar o empate, vamos decidir nos pênaltis. E o Grêmio, não sei se foi isso que o Grêmio pensou, porque o Grêmio não foi pro ataque. O único chute do Grêmio foi com o Edilson. Chutou de fora da área. O Grêmio não passava do meio campo. A saída de bola ali com o Luan perdia muita bola no meio campo. O Luan errava um passe assim com o jogador do lado dele, que não era isso. Todo mundo conhece o Luan, o potencial do Luan. Então o Grêmio poderia ter chegado. Aí o Grêmio... botou o Maicon em 2 bolas, que ele pifou, ele tocou uma bola pro Bruno Cortez e teve outro jogador, o Everton, que ele tocou a bola, ele já fez mais que o time todo do Grêmio durante o jogo. Mas o Grêmio mesmo assim não demonstrou um poder ofensivo pra cima do Real Madrid, poderia ter chegado. Se tomou como eu vi o Ronaldo, o Ronaldo, que é um comentarista, ele tava falando, o Grêmio poderia... tomar um gol, tudo bem, mas se vai tomar outro, mas tenta. Que nem o Corinthians fez contra o Chelsea. Tem que tentar, tem que ir pro ataque. E tu se lembra, Paulo, que antes da final que teve aqui, e eu já te falei, eu duvido que o Real Madrid vá fazer a marcação alta no Grêmio. Aí deu tudo o contrário que eu tinha falado aqui. Porque o Zidane, com certeza, toda a sua comissão técnica, que não é só ele, eu acho que eles acompanharam os jogos do Grêmio no Nacional. Talvez tivesse feito olhado pela internet, e eles descobriram que para parar o Grêmio tem que fazer a marcação alta. Claro que eles têm potencial técnico e preparo físico para fazer isso o jogo todo, porque os times brasileiros muitos não conseguiam segurar o Grêmio. Essa aqui é a realidade. O único que segurou o Grêmio que foi o Corinthians aqui em Porto Alegre. Segurou, retrancou e no segundo tempo foi na marcação alta e o Grêmio se perdeu e perdeu o jogo. Agora, eu me surpreendi com a forma que o Real Madrid jogou contra o Grêmio. Eu achei que o Real Madrid ia esperar o Grêmio e ia nos contra-ataques com o Cristiano Ronaldo. Eu mais ou menos achava isso. Eles iam deixar o Grêmio cozinhando, fazendo o Grêmio fazer o toque de bola e iam dar o bote para pegar o Grêmio. Não, eles fizeram o contrário. Eles fizeram a marcação alta, que me surpreendi. E o Grêmio não soube sair. Não soube sair da marcação deles. Mas tu sabe, Paulo, que faltou velocidade pro Grêmio, né? Porque o que aconteceu com o Lucas Barros na final do Mundial, por favor, né? Na verdade, os últimos 3 meses o Lucas Barros estava deplorável, né? Deplorável. Não jogou nada. Pra mim, Paulo, o Everton tinha que ter entrado no time. Exatamente, que foi o que o Canini falou. E o Luan jogado de falso 9. E aí tu tem a velocidade, a opção do Fernandinho e do Everton. Botasse no segundo tempo. O primeiro tempo o Grêmio saiu no lucro, né? Porque foi amassado no primeiro tempo, né? Até porque só teve uma bola ao gol. E aí no segundo tempo vai pro tudo ou nada, né? Eu acho que o Renato, ele pecou. Ele quis entrar com os cascudos, né, dele, né? Tu sabe, né, Paulo? Ele tem aqueles... os bruxos dele, né? E aí ele pecou e deixou de ganhar um Mundial. Poderia ter ganho. E outra coisa, eu ouvi nos bastidores que ele não queria entrar com o Lucas Barros. Ele queria entrar com o Jael. E eu não sei o que houve. Eu aqui tô conjecturando, eu não estou... De repente não houve isso. Pode ser até eu acho que houve alguma coisa no vestiário. Porque eu fiquei sabendo depois que o Lucas Barros já sabia que não ia ficar no Grêmio. Então já nem bota um jogador desse com uma vontade pra jogar. Ele disse isso, que tava 2 meses já sabendo. Então eu gavo a direção botar um jogador com má vontade, que já sabe que vai embora. Então deixa ele no banco lá, ó. Fica aí, ó. Você deu opção no banco de reserva. Não botar o cara de titular. O cara não tá nem aí, já sabe que não vai ficar. Que ele pediu um aumento, me parece, né, o Paulo? Ele pediu um aumento
e não deram o aumento para... E o restante do grupo também pediu o aumento. Claro, o Grêmio tem um teto, está correto, tem o teto salarial, né? Aí resolveram não renovar mais com o Lucas Barrios. Mas não deixasse o cara jogar assim, né? O cara tava com pouca vontade de jogar bola. E tava sendo especulado o Jael, né? No começo do jogo. É exatamente isso, é o Jael. Pra te ver como é que é o futebol, né? O Jael tava sendo especulado para ser titular contra o Real Madrid. Então, foi complicado pro Grêmio. Igual quem entrasse no time do Grêmio ia ser complicado, porque o Real Madrid, se eu não me engano, no primeiro tempo, o Michel entregou três bolas no campo do Grêmio e formou um contra-ataque pro Real Madrid. Assim, os contra-ataques normalmente começam lá no campo de defesa. Não, os contra-ataques do Real Madrid começavam no campo do Grêmio. Da parte do Grêmio ali, o Grêmio pecou na saída de bola. O Grêmio prendeu muito a bola. O Cortez não fez nada no jogo, que foi o craque do jogo contra o Pachuca, pra mim, foi o Cortez. Mas contra o Real Madrid ele não conseguiu, o lado esquerdo ali, com ele e o Luan, não rendeu. Tu não acha que esse menino, o Arthur, não fez grande falta no meu campo? Com certeza. O Arthur acho que se o Arthur tivesse... É o motor do Grêmio. Se o Arthur tivesse jogado, seria outro jogo. Mas tem um porém, né? O Real Madrid, no primeiro jogo contra o time árabe, ele jogou com um time mais ou menos reserva. E ali na final ele jogou com o titular, e aí o titular é difícil de parar, né? Até tava o Sérgio Ramos, né? Que o Sérgio Ramos tinha jogou. Tava um francês lá, o zagueiro Varane também, que é um zagueiro espetacular, que não jogaram no primeiro jogo, então... E outra coisa, a gente tem que falar aqui a verdade, né? Hoje o futebol é assim, o futebol dos ricos, o futebol dos pobres. Tem que falar a verdade. É verdade. Não tem comparação o investimento que se faz. Né? Tu vê, o Barcelona saiu o Neymar, tá contratando esse menino aí, o Felipe Coutinho. Por 170 milhões de euros. 170 milhões. Então, quer dizer, o que esses clubes europeus estão com grana hoje, né? A preparação deles, né? Nem se compara com os nossos clubes. Nossos clubes aqui, nós estamos ainda... Infelizmente, a gente tem que dizer, o futebol... Sempre quando eu boto essa música aí, viu, o Júlio e os ouvintes da seleção brasileira, levanta só um pouquinho a trilha, só para os nossos... Agora pode baixar, Júlio. Porque o futebol brasileiro, nessa época, nós éramos o primeiro do mundo. Os nossos clubes aqui eram fortíssimos. Nossa senhora, olha, o Internacional em 74, 75, 76 e 79 que foi campeão brasileiro. Se aquele time do Internacional daquela época jogasse, hoje ia ser campeão do mundo. Não só o Inter, né? O Cruzeiro daquela época. O Cruzeiro, muito bem lembrar. Aquele, o Joãozinho que jogava no bate, o Raul, o Palhinha, pá. Tu é um guri novo, sabe? Parabéns, viu? Tu é um cara que estuda futebol. Parabéns. Não, mas era um baita time. O Cruzeiro fez me lembrar. Então, os nossos clubes eram clubes fortes. Hoje, o futebol brasileiro, infelizmente... Está penando. Está penando. E eu acho que tinha que ter uma lei nesse país. Jogador com menos de 25 anos não podia sair do Brasil. É uma pouca de uma vergonha. Meninos aí de 7, 8 anos. Sabia, Júlio? Tem criança que eles não sabem nem a cultura do Brasil, foram criança pra lá. O Malu? O Jeromel, ninguém sabia que era o Jeromel. Claro, ele jogou, se criou na Europa, ninguém conhecia o Jeromel mesmo. Né? Mas o artilheiro do Mundial também, ninguém conhece, é um brasileiro. É o Romarinho. Não, eu tenho um zagueiro do outro time lá que vai jogar agora pela Suíça. Ele é naturalizado. Sim. Ele saiu criança daqui também. Sim. Mas o problema foi que até os anos 90 o Brasil era competitivo ainda, né, Paulo? Aí em 2003, começou a entrar o dinheiro dos empresários comprar os clubes, né, da Europa, né? E aqui no Brasil, que me desculpe, eu tenho até amigos empresários aí de futebol, até que me perguntam. Tem empresários sérios, né? Pessoas sérias no futebol. E tem uns que não são sérios, né? O que estragou o futebol brasileiro foi a tal de lei. O Pelé, dentro de campo, foi um excelente jogador, trouxe vários Copas do Mundo para o Brasil, mas fora de campo foi uma tristeza. Quando ele tirou a lei do passe, acabou o futebol brasileiro. É verdade. O Ronaldinho Gaúcho saiu por causa disso aí. Ele pegou a transição da lei, claro! Né? E o Grêmio... Desculpa, Paulo, vou ter que falar aqui. Eu morava aqui em Porto Alegre, aquela minha primeira fase que eu morei aqui. Estampo, lá no Estádio Olímpico. Não vendemos craques. O que aconteceu, o Ronaldinho foi de graça.
Porque Não não só o Ronaldinho, fizeram, Douglas Costa também foi. não O fizeram Douglas Costa, contrato Douglas Costa longo. foi. E o Internacional na época do Miranda, que nunca foi... Me desculpe de eu falar, dá pra estar me ouvindo. Não era um presidente muito simpático, mas tudo bem, era um competente presidente. Simpatia ele nunca teve muito, mas era um baita de presidente. Ele é bem com visão, calminho, né? Verdade. E visão futura. Pegou toda aquela gurizada e fez o contrato longo, profissional. O que aconteceu? Aí quando chegou os europeus pra comprar o jogador, ó, rescisão de contrato aqui, ó. É verdade. Aí ele tem contrato por 20 anos. Ó, vou ter que pagar a rescisão de contrato por 20 anos. Sim. E essa época que o Inter começou a crescer, né? Apostou na base e aí veio o Nilmar. Eu me lembro que o Nilmar era reserva de um tal de Sidmar, que também veio junto com ele. E aí Daniel Carvalho, aí veio depois Rafael Sobis, Pato, e aí... Os irmãos Diogo e Diego. Os irmãos Não, Diogo e infelizmente Diego. não vingaram no futebol, mas... Né? E tu sabe, Matheus e Paulo, se for analisar o time que foi campeão da América a primeira vez e campeão do mundo, praticamente é a base do Internacional. Jogadores formados na base. O Bolívar, que foi e voltou, o Rafael Sobis... Vão me lembrando aí, pessoal, que a minha memória, o Cleme não era da base, mas tinha o reserva, o goleiro, o Renan, que até conversei com ele agora no lance de craque. O Edinho era formado pelo Inter? O Edinho, formado pelo... Mas é que é carioca, mas Ele é carioca, mas é formado pelo Inter. Apesar Ele passou pelo Flamengo na base e veio pro Inter ali pelos 16, 17 anos. Apesar que o Edinho é um quebrador de bola, mas tudo bem, né? Nem no Grêmio deu certo, mas tudo bem. Não, mas no Inter ele jogou bola, ô Paulo. Jogou bola conquistando título. Era importante. É um quebrador de bola. É aqueles volantes que eu não gosto. Desculpe, viu, Edinho? Moda antiga, né? Me desculpa a família do Edinho pode estar me escutando aqui. Era meio brucutu. Não é o meu estilo de volante, não. Desculpe, perdoe a família do Edinho, pode estar me assistindo. Esses dias eu falei de um zagueiro. Eu tava umas meninas do... Aquelas nossas amigas... nossas amigas aí, a Fernanda e a Nora. Tem que vir aqui na Rádio W News aí. Tem um amigo nosso que quer conversar aí com a Nora aí, um rapaz aí da W News. Não sou eu, não. Fernanda é gremista? A gremista. O Júlio disse que agora vai voltar a torcer pro Grêmio Futebol Porto Alegre. Agora vai acompanhar o futebol agora. Também queria conhecer a Fernanda. Só cuidado. Tava ouvindo o programa aquela vez que tá... Ele que mandou aquele... Isso, valeu o áudio. Pra conhecer a Fernanda. Paulinho do Descontrole Alvorada. É verdade. Eu vou ter que falar com a Fernanda, vim aqui, eu não tenho mais contato com elas. Não, convidar a Fernanda, se ela tiver ouvindo. A Nora eu vi lá na festa do Pra ela ir Grêmio. nas quarta-feira lá no Descontrole Alvorada, o pessoal lá, a gente se reúne pra... Paulo Furtado conhece, né? O pessoal lá que a gente se viu na Cidade Baixa. Sim, Dá um abraço pro Moura. Pro Derlan também, o Alessandro. O pessoal que tá ouvindo aí, o pessoal do grupo, tá tudo ouvindo. Eu falei com o teu amigo lá de acho que de Alvorada, o... Anderson, ou não? Ele tava com a namorada dele, Então não é. Convidei ele pra vir aqui no programa, que tava contigo aquela vez que a gente conversou comigo com o Lacerda, O Anderson? Eu acho que é o Anderson, né? Namorada? Não, veio com uma moça lá. Não me comprometo, Não me comprometo aí, eu não sei. Entrou aí na Cidade Baixa. Aqui é esporte, não é fofocas. Eu não sei de nada aí. É né? programa de fofoca. Não sei de nada. Eu vi ele com uma moça lá, não sei. Ele falou comigo, ele tava com uma moça, não sei se era namorada dele, não sei. E diga uma coisa, Matheus. Agora o Grêmio foi o vice-campeão, teve uma projeção internacional, né? Eu acho que o Grêmio voltou ao cenário internacional, estava há muito tempo fora aí desse cenário. O que vocês acham para 2018 o Grêmio? Porque vai começar o gauchão com os reservas, né? Com a gurizada nova aí. E eu acho que não tão focado no gauchão pelo que eu tenho visto, né? O Grêmio, eu acredito que não esteja focado pro gauchão. Eu acho que o Grêmio vai fazer o gauchão de laboratório, né, Paulo? Pra achar os guris da base ali. Tem um guri que tá subindo aí, que é o Jean-Pierre, que é muito bom jogador. TT. Também. Sim, é o PP, não é? Não, é o PP. O TT é o que tá na Copa São Paulo. E o Jean-Pierre, eu vi naquele Isso. jogo que eu vi o Paulo Batista lá na torcida xingando o nosso É o único amigo. que salvou naquele Grenal, né? Sabia, Júlio? Sabe como é que eu conheci o Paulo? Ele tava no alambrado lá das moradas do Quero-Quero. Lacerda, tu é... Eu não vou dizer pontinhos. E ficou o jogo inteiro.
O Lacerda, esse cara aí do Grêmio me incomodando, né? Nossa, aí no segundo tempo sumiu o Paulo. Aí o Grêmio tomou, foi 4, né? Não, foi 2-2. 2-2, desculpa. Aí o Grêmio tava 1-0 pro Grêmio, aí o Grêmio tomou a virada, eu vou embora. Tinha jogo ainda na arena naquele dia. Aí fui pra arena. Aí eu fui embora, pô. Aí depois o Grêmio empatou ainda. Aí não sei que eu fui buscar uma identidade lá no meu apartamento, porque eu tinha que entrar no lugar, tinha que ter identidade. Aí tô vindo com o Lacerda, encontro esse cidadão, comendo aquele bom... Não posso falar o nome. Bom cachorro quente, aconselho, Júlio. Ali na Salgado Filho, perto onde eu moro, direção a Santa Casa, aquela pracinha. De frente com a Santa Casa, quase. Frente a Santa Casa, aquela pracinha. Que vergonha, tem 3 praças bonitas, não dá pra gente ir nas praças, né? Lamentável. É lamentável. Porto Alegre, a gente tem que ter... Aqui é programa de esporte, não é político, mas é lamentável. Até que a direção da rádio... Furtado, que lugar bonito que tu mora aí. Pois é, bonito, tem praças bonitas, mas não dá pra gente ir, né? Nem tomar um chimarrão. Barbaridade, né? Nem vou comentar, deixa pra cima. Aí, então, vocês acham que o Grêmio, o Gauchão, não tá focado? O Grêmio já tem uma decisão também pela Recopa já, mês é que vem. É verdade. Senão o Grêmio parece que vai voltar nesse jogo já. O Grêmio acho que não vai... Vai voltar no jogo dia 14, adiar o jogo, né? Lá, né? Lá. Isso. O primeiro é lá, o outro aqui. Aí o último é aqui, e né? parece que o dia 14 lá é um feriado. Pois feriado lá na Argentina, então vai ser... E o Grêmio parece que vai estrear no ano contra o Independiente. Agora eu acho que vai ser complicado, porque eu até acho. Forma física e tudo. E eu até acho que se o Grêmio tivesse pegado esse Independiente, não, o Lanús, eu não sei não. Se esse Independiente tivesse na Libertadores, não sei. Esse Independente no final eu dei uma olhada. Nossa, que time, hein? E eu acho que se o Grêmio tivesse pegado o River Plate, também não sei. Eu acho que o River Plate tinha umas falhas. Que o Grêmio, o futebol do Grêmio, o Grêmio acho que ganhava, acho que com mais facilidade do River Plate. Que o Lanús tinha aquela força dentro de casa, né? Pois, Paulo, eu tava até comentando ontem com a Clairene, eu vi o Lanús jogar aqui o primeiro jogo, o segundo jogo, fiquei, não digo decepcionado, mas eu fiquei surpreso com a lamentável atuação do Lanús, viu? Claro, o Grêmio teve seus méritos, claro, né? Não estou aqui tirando os méritos do Grêmio. O Grêmio pensou bem o jogo, estudou bem o jogo. Mas o Lanús, pelo que jogou aqui, podia ter ganhado o jogo aqui. O Grêmio, vê os números do Grêmio ano passado, o Grêmio jogou melhor fora de casa. Sempre. É verdade. Sempre o Grêmio jogou melhor fora de casa. Jogou contra o Barcelona. Que fez 3 lá e aqui jogou. O Grêmio jogou desfalcado contra o Botafogo, nas quartas de finais. O Grêmio desfalcado, sem Arthur. O Arthur, onde foi a partida que o Arthur jogou bem. O Grêmio jogou desfalcado e o Grêmio jogou melhor que o Botafogo. Empatou com o Botafogo. O Grêmio ganhou do Godoy fora de casa. Lá no Botafogo não tinha o Luan. Tinha o Luan. E o Grêmio jogou com o Michel e Arthur. O Maico também estava fora. E outra coisa, pessoal, que a gente tem que também exaltar, que o Grêmio, claro, no meu ponto de vista, foi um planejamento perigoso, porque o Grêmio sempre focou a Libertadores. Sempre. Porque, mas ele poderia ter corrido o risco de ter feito o planejamento errado e não ter ganho. Porque o brasileiro, eu volto a dizer, o brasileiro de 2017 estava para o Grêmio. Foi um dos mais fracos dos últimos anos, né? O brasileiro, né, Paulo? E até não sei se o Inter, com esse time é meia boca, não vão ficar nas cabeças desse brasileiro aí, viu? Porque, olha, o nível técnico muito. As equipes que eu vi aqui jogar, à exceção do Corinthians, que a gente jogou aqui na primeira fase, as equipes que eu vi jogar nesse Brasileiro Série A, lamentáveis. O Santos, que eu achei melhorzinho. O Atlético Mineiro, terrível. O São Paulo, eu não sei até como é que não caiu o São Paulo. O São Paulo, o Flamengo nem se fala. O Flamengo foi um fiasco aqui. O Grêmio fez o que quis com o Flamengo. O Fluminense também. Olha, tem clubes aí, com todo o respeito que me devem, a história. Me perdoem os torcedores do Flamengo, do Fluminense, de vários clubes aí. O Cruzeiro também é um bom time que eu vi jogar também. Agora teve clubes aí que foi uma tristeza, viu? Lamentável de ver, pela história que tem esses clubes aí, viu? O Campeonato Brasileiro, na minha visão, perdeu a graça, Matheus e Paulo. Esse negócio por exemplo, 8 times ir pra Libertadores. Acho que tirou o gosto da competição. Quando era 4, era 4 que iam pra Libertadores e se ganhasse a Sul-Americana, por exemplo, podia abrir uma vaga, não ganhasse a Copa do Brasil. E vamos ser sinceros, né? A Libertadores tinha que ser campeão e vice. Ou o máximo 3º lugar.
O máximo. Ela ficou com uma Libertadores vulgarizada, cara, todo respeito. Aqueles times lá como é que é cada nome esquisito que tem lá. Tem aquele Tucumã também. Tucumã, chegou atrasado no jogo. Zamora. São times que vêm só pra tomar goleada aí, só pra comer bom, fazer metas. Tolima, né? Que eliminou o Corinthians. Que nível técnico vai ter? Né? Tem que ter os grandes clubes, o Independiente, o Boca Juniors, o River Plate, o Nacional de Medellín, o América de Cali, o Tigres do México, lá o time do Chile, o nome de índio lá, como é que é o... O Colo-Colo? Colo-Colo, isso. O Colo-Colo é um time histórico, né, Paulo? Esse Universidade Católica do Chile. Universidade Católica do Chile. São clubes de tradição. Bota uns times com todo respeito, tia. Cada time que disputou a Libertadores aí não tem condições. Né? Tanto é que o Grêmio teve, Paulo, claro, teve seus méritos, mas vamos avaliar também, né? O Grêmio pegou os adversários com todo respeito. Fazendo do Botafogo aí. Mas o Botafogo... Se nós vemos, o Botafogo começou a Libertadores no começo, né? Na pré. E ele eliminou o Colo-Colo, que é um clube de tradição. Aí, né? Isso que eu digo, o Botafogo foi o adversário mais difícil. Teve outro também, que eles eliminaram o Libertad, né? O Libertad do Paraguai, que é um dos maiores campeões lá no Paraguai. E o Nacional do Uruguai. E aí eles foram pra uma fase de grupo aí com a chave do Lanús. Era a chave do Lanús, Nacional, Chapecoense. Era a chave difícil. E a Chape, se não tivesse escalado mal, né? Um erro. Tinha tirado o Lanús. Um erro bobo, já tinha tirado o Lanús no começo. Mas... Eles sabiam, né? Eles sabiam. Sabiam desde o começo. Eu sempre digo, esses clubes contratam esses gerentes de futebol incompetentes. Inclusive até foi do Grêmio esse gerente de futebol. Porque isso aí é um erro. Deus que me perdoe, se eu sou presidente do clube, tá demitido no outro dia. Nem na Várzea acontece isso. Eu demito um diretor de futebol no outro dia que faz isso aí. Claro. Esse é erro primário. Fica um dia inteiro sentado num gabinete com ar-condicionado. Não é nada com ar-condicionado também. Nos estofados, nos computadores. Não tem capacidade de ver que o jogador estava irregular. Ele é pago para isso e tem que fazer isso. Olhar todos os detalhes. Ver, né, o gerente vai ver os hotéis, levantar preço, né, ver isso, pagar aluguel de apartamento. Alguns casos, não sei se pagam aí, de jogador, não sei como é que é feito, né, ou como é que é feita essa situação. Né, e isso que o gerente tem que fazer, ver a alimentação nos hotéis, tudo direitinho. Né, sabe que o Figueroa foi gerente do Internacional? Até faleceu essa senhora. Não foi em 96? E essa senhora, que a minha amiga faleceu, e ela trabalhou no Glória como cozinheira, e ela trabalhou no hotel que o Internacional se hospedou lá em Vacaria. E ela me falou que ele ia na cozinha, muito, muito simpático, educado, ia ver como é que estava a alimentação, como é que estava o cardápio do jogador, porque o jogador tem um cardápio diferenciado. Agora não tem mais cozinhas nos hotéis, né? Agora é contratado os buffets, não sei como é que funciona agora. Agora, naquela época ainda se tinha as cozinhas nos hotéis, né? Agora não, agora acho que se contrata... eu não sei como é que é. Eu não sei se tem... O Grêmio no Mundial levou 2 chefes de cozinha. A Catiúcia, que é a nutricionista do Grêmio, ela levou dois chefes de cozinha. Eu não sei se eles fazem a supervisão nas cozinhas. Eu não sei, eu nunca trabalhei em clube assim, eu não sei bem como é que funciona, né? Mas aí ela me falou que o Figueroa ia ali na época, né? Vistoriar, né? Como é que estava a alimentação. Então, isso é legal, né? A gente saber um pouco dessas funções aí, né? E tocando no nome do Figueroa, o Carpegiani foi anunciado no Flamengo, né? Exato. Inclusive o técnico esse do colombiano, né? Colombiano, né? Que papelão, né? Que papelão deixar de dizer que não ia mais em cima da representação do clube. Mas eu acho que ele vai ser técnico do Chile, eu acho. Vai ser técnico da seleção chilena. Disse que ele recebeu uma proposta, eles não divulgaram, que era muito boa para ele. Imagina, técnico da seleção que não vai nem pra Copa e vai treinar quando? Essa seleção não vai pra Copa que ele pegou? A do Chile não. A do Chile não conseguiu se classificar pelas eliminatórias, né? Eu não pegaria. Eu não pegaria também, ficaria no Flamengo. Ficaria mais visibilidade no Flamengo. Eu não pegaria, pegar uma seleção que não vai nem pra Copa do Mundo. Ainda se fosse pra Copa, ainda vai lá. Mas acho que cada um faz o que acha aqui.
De repente, se o salário era bom, né? A gente não sabe, né? De repente, né? E ô Paulo, por que o Carpegiani nunca foi anunciado no Inter? Depois não passou pelo Inter lá na década de 80, 90. Parece, segundo as informações que eu recebi, que ele teria processado o Internacional por uma causa trabalhista e alguns dirigentes do Internacional meio que vetaram ele. Eu fiquei sabendo isso mais tarde. Eu até nunca entendi porque ele nunca foi chamado no Inter, né? Ele é colorado. Aí Ele é colorado. numa conversa aí com o pessoal aí, que me relatou que teria ocorrido eu não sei se foi causa trabalhista, eu não sei bem o direito que... Eu sei que ele processou Internacional, eu não sei se foi questão salarial. O Júlio, por gentileza, tu tem como ver ali, estão comentando aqui a live nossa aqui. Por gentileza, por favor, Júlio. Então me parece que foi isso aí. O nome dele foi especulado ano passado, não, 2016, naquela fase do Inter, quando o Falcão saiu, o nome dele tinha sido especulado. Ele não tava sem clube, ele tava no Coritiba, que também estava lutando para não cair. Eu me lembro que o nome dele estava sendo especulado para subir no Internacional e acabou vindo só E segundo também as informações, sem informações, eu não o conheço pessoalmente, até gostaria de conhecer ele pessoalmente. Eu infelizmente não vi ele jogar assim aqui no Inter, eu vi ele jogar mais no Flamengo, já no final de carreira, né? Mas dizem as pessoas mais próximas que ele tem uma personalidade muito difícil de lidar com ele. É muito difícil de... Até quando era jogador também era meio difícil de lidar com ele. Então esses detalhes a gente não sabe, né? Você comenta muito no futebol, nos bastidores, né? Mas eu sei que a questão do Inter era por causa desse processo aí. Que aí o Dalegrave, falecido o Dr. Dalegrave, disse que esse não joga mais no Inter, não treina mais no Internacional. E aí, não sei, aí etc. também. Eu acho que isso aí é coisa do passado, né? Tem que passar por cima dessas coisas, né? Não tem. Se na época ele fez a trocação, né? Uma questão trabalhista. Assim. Mas o Paulo, assim, eu avalio o Carpegiani. Eu não vejo um desempenho do Carpegiani para assumir um grande time. Nos últimos anos eu não vejo nenhum grande trabalho dele. Ele fez trabalhos bons no Bahia, no Curitiba, mas os únicos títulos dele foram na década de 80, com o Flamengo. Campeão mundial. Então, por agora... Eu acho que foi só, né? Depois ganhou os estaduais, eu acredito que sim. E treinou fora também, né? Tu sabe, Paulo e Matheus, não é que eu sou contra os velhos, porque eu também sou velho, né? Tenho 53 anos também, não sou aqui contra os velhos. Eu sou contra as concepções atrasadas do sistema de futebol. Então tem alguns treinadores, com todo o respeito que me devem, até tive o prazer de conhecê-lo, fazer uma entrevista com o senhor Vanderlei Luxemburgo, treinando aí os amigos do D'Alessandro aí no Amante de Crack. São treinadores que estão superados. Né? Eu acho que essa nova geração aí tá vindo o Jair Ventura. Esse eu acho que mereceria não sei se ele estava em algum clube, o Jair Ventura, não sei. No Botafogo? Não, foi pro Santos. Pro Santos. Foi pro Santos. Ele estava no Botafogo. Ele estava no Botafogo, foi pro Santos. Bom treinador. Vão me lembrando aí, pessoal, os mais jovens. O Carille, do Corinthians, agora foi anunciado. O Roger Machado, ainda não. O que eu até gostaria de ver ele no Inter. Eu também gostaria de ver ele no Inter. Tem o técnico que foi do Palmeiras, ele fez uma boa campanha no esporte, ele é novo ainda, o Eduardo Batista. Que ele tá agora, ele tá assim, acho que ele tá saindo da Ponte Preta, né? Mas dizem que o Eduardo é complicado de relacionamento também, né? O Eduardo Batista, né? Onde passa, né? O Beto Boca, do Futebol 7, já em 2018 o Grêmio não viu o Real. Aqui, ó. O Anderson Teixeira, não é o nosso amigo? É esse? O Anderson Teixeira. Olha, disse aqui, ó. O Inter não viu o Boa Esporte com a BC. Sabe por que isso? É porque aí na live teve alguém que comentou assim que o Grêmio ainda não viu. Chegou 2018 o Grêmio ainda não viu o Real Madrid. O Internacional ainda não viu o Pardal ainda passar ainda pela... Lembra o Pardal? Lembro. O Beto Boca disse que para ir a Libertadores tem que ser bem colocado em campeonato dos países. Então, porque desmereceram os times pequenos, se foram... é que nós estávamos comentando da Libertadores, né? Sim. Depois tem mais coisa que ele comentou, né? Obrigado, Beto. Ainda bem que está nos acompanhando aí, o Beto Boca. Beto Boca é assessor, eu não me recordo qual deputado. Eu conheci ele. Sou colorado e o Inter tem nome, mas não merece estar sendo a Libertadores, acredito eu, né? É isso aí.
Obrigado, Júlio Barbosa, o nosso assessor. Não tem um intervalinho aí, Júlio? Tá... Ou ainda temos um... Ainda tem um intervalinho, nós tomamos uma aguinha e um cafezinho. Nossa, como passou rápido, né? 11h30 já. Olha só os títulos que o Carpegiani tem, ó. Ele ganhou a Libertadores, o Mundial, o Brasileiro em 82, com o Flamengo, em cima do Grêmio. Se bateu aquela fome, venha almoçar na A Brasiliana. Temos 3 tipos de carnes, variedade de pratos quentes, saladas, sobremesas e um copo de suco por apenas R$ 18,90 no buffet livre. Ainda à noite, rodízio de pizzas com mais de 30 sabores por apenas R$ 27,90 de segunda a quinta-feira e R$ 31,90 na sexta e sábado. E para a família toda, temos teleentrega de pizzas nos tamanhos grande, família e super família. Acompanhe um refrigerante e a entrega é gratuita. Fone 3228-7228. Comemore a sua formatura, aniversário e festas de final de ano na A Brasiliana. Ligue-nos e consulte nossas promoções. Restaurante e Pizzaria A Brasiliana, Rua José do Patrocínio 320. Fone 3228-7228. Vargas, Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa definitivamente. Ligue 3342-8720. Pegou? 3342-8720. Você está passando por dificuldades financeiras? Não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, do seu empréstimo pessoal ou aquela fatura extremamente alta do cartão de crédito? Se você está pagando quase 2 veículos ou 2 empréstimos num só contrato, possui parcela em atraso, nome no SPC ou Serasa e vem sofrendo cobranças incessantes e corre o risco de busca e apreensão? Não aceite pressões. Ligue 3029-2921. Assessoria Jurídica especializada na revisão de contratos bancários. Você poderá reduzir o valor da sua prestação em até 50%. Valorize o seu dinheiro. Pague somente as taxas corretas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ligue 3029-2921. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. Já se passaram 3 anos do governo Sartori, mas parece que o mandato começou ontem, pois os problemas ainda são os mesmos. Apontar soluções para as finanças do Estado é uma das bandeiras do Sintergs. Por isso defendemos a PEC da Database, uma proposta que pretende organizar o caixa do Estado e dar fim à humilhação dos trabalhadores públicos. Esta crise tem solução. Sintergs, boa política tem nome. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Bem-vindos. Quarta-feira, 10 de janeiro de 2018. Estamos chegando com o Jornal do Brasil. Você já conhece o Grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 51 30 19 9842 ou pelo WhatsApp 51 996 62 6626. Fale com o Correia. Seja um franqueado Cardcar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Se bateu aquela fome, venha almoçar na A Brasiliana. Temos 3 tipos de carnes, variedade de pratos quentes, saladas, sobremesas e um copo de suco por apenas R$ 18,90 no buffet livre. Ainda à noite, rodízio de pizzas com mais de 30 sabores por apenas R$ 27,90 de segunda a quinta-feira e R$ 31,90 na sexta e sábado. E para a família toda, temos teleentrega de pizzas nos tamanhos grande, família
Família e Super Família acompanham o refrigerante e a entrega é gratuita. Fone 3228-7228. Comemore a sua formatura, aniversário e festas de final de ano na A Brasiliana. Ligue-nos e consulte nossas promoções. Restaurante e Pizzaria A Brasiliana, Rua José do Patrocínio 320. Fone 3228-7228. W News tem tudo pra você. Rádio W News. Aqui você tem voz. Estamos de volta com o Paulo Batista e o Matheus Escalante. Nós falamos bastante de dupla Grenal, até mais do Grêmio, até no Inter a gente não falou muito. E o Gauchão? Como vocês estão vendo, Matheus, tu tá na rádio do Zequinha, né? É a rádio web independente, a RWI. A gente cobre bastante ali o São José. A gente faz bastante a cobertura do São José. Me desculpe, como é que tá o Zequinha pro Gauchão? Olha, Paulo, eu tô entusiasmado com o Zequinha nos jogos que eu vi. Eu acompanhei 2 amistosos agora, contra o São Luís de Juí. O Zequinha ganhou o primeiro amistoso da temporada, né? Agora em dezembro. Ganhou de 2-1 e o segundo empatou com o São Paulo de Rio Grande. O São Paulo de Rio Grande que anunciou agora o Diguinho, ex-Fluminense, aquele ex-Vasco. Ô, Matheus, tu deu uma notícia impactante agora para os ouvintes da Rádio da Avenida. Recebi a informação ontem à noite. Eu até não vou comentar, viu? Só isso. Tá no São Paulo de Rio Grande. Foi pro São Paulo de Rio Grande. Tá, deixa eu anotar isso aqui. Tem 2 títulos do Brasileirão. Não, e no São Paulo de Rio Grande tá o Anderson Pico. Não, eu fico até triste, viu, de ver assim. Um jogador que teve lá em... Nada contra o São Paulo de Rio Grande, que é uma grande equipe do nosso interior do Rio Grande do Sul, mas um jogador que estava num time grande, né, mas deixa... Tinha pouco tempo, tava no Vasco. Então eu vou ficar quieto, nem vou comentar. Mas ele já tá com 35 anos, né, então eu acredito que ele já tá mais no final de carreira. E quem tá lá também no São Paulo de Rio Grande é o Labarte. Ah, jogou no Inter, né? Jogou no Inter. E inclusive esse Labarte, na época, ele surgiu com grande promessa no futebol. Ele foi inclusive pra Europa, né? Foi pra Europa, acho que passou por Portugal, coisa assim. Ele não chegou nem a ser profissional no Inter. Mas, Paulo, ele joga bola, Ele joga bola. Eu acredito que alguma coisa na carreira fez ele desviar o caminho, assim. Ele que pena, bola. Né? Eu me lembro. Eu até não sei porque que ele não ficou no Inter. Eu não me recordo. É que foi muito jogador. Ele nem chegou nem a ser profissional. Ele saiu da base direto. Direto, é. Mas o São José, Paulo, ele tá com um time bem estruturado porque foi campeão da Copa Paulo Santana. Exatamente. Em cima do Aimoré, né? E o Rafael Jacques aí é um bom treinador. Rafael. O destaque que eu posso aí destacar do São José é o Dudu Mandai, que é um lateral esquerdo, que é um guri que vai aparecer muito. Matheus, eu quero te pedir uma gentileza, que tu tá aí no Zequinha. Por gentileza, me tenta ver se tu me traz alguém do Zequinha, pode ser o Jacques, se o Jacques estiver, o presidente do São José, porque eu tenho muita dificuldade, às vezes as pessoas, não, só traz a dupla Grenal. Não, que eu tenho dificuldade de contato e de trazer as pessoas. Por exemplo, eu não tenho, fora o Benhur, que é meu amigo, e às vezes o Benhur tem essa dificuldade logística às vezes até por telefone eu fiz algumas entrevistas com o Benhur, né, de trazê-los aqui. Eu até gostaria de alguém do Zequinha aí, que puder trazer aí, um auxiliar do Jacques, o próprio Jacques. Vou falar com ele, ou da base mesmo, né, tem os rapazes da base que sempre são... Eu vou falar com o assessor de imprensa lá, o Eduardo Torres. Isso, pro Eduardo, por gentileza, até tu passa depois os meus contatos para ele aí. Mas o Zequinha, ele tá vindo forte. E hoje, inclusive, às 5 horas, ele tem um amistoso contra o Caxias, lá no Centenário. Jogo difícil, né? Amistoso difícil. Amistoso difícil, com o Caxias aí que tá com o Luiz Carlos Vinck, né? Comando. E o ano passado, o Zequinha, eu acompanhei alguns jogos, ele perdeu lá pro Novo Hamburgo, que foi depois o campeão gaúcho, no detalhe, né? No detalhe. Foi 1-0 no detalhe. Eu tava nesse jogo, né? Até tem umas imagens que eu andei postando no YouTube, se vocês podem ver. Eu não peguei todo o jogo, que faltou bateria naquele dia lá. Eu acho que eu saí com meus equipamentos meio... Eu deixei acho que uma metade do meu equipamento, não vi, fiquei sem bateria, não cobri todo o jogo. Mas o Zequinha jogou bem aquele jogo lá. Mas no detalhe, tomou um gol e já era, né? Sim.
O Zequinha não fez uma campanha tão boa esse ano de 2017 no Gauchão, né? Mas tem mantido a base da qual Paulo Santana... E vamos ser sinceros, Matheus. E eu até sofri por causa dessas minhas críticas que eu fiz. A federação também prejudicou o Zequinha, né? Vamos ser aqui sinceros. Né? Teve um jogo, Paulo, que se eu sou da torcida do Brasil de Pelotas, eu tinha entrado com uma ação judicial contra a Federação Gaúcha de Futebol. Da viagem que isso fazer o pessoal vir de Pelotas pra dizer que o jogo era sem torcida, faltando o que eles estavam aqui no Porto. Isso é uma pouca de uma vergonha que fizeram com a torcida Chavante do Brasil. E eu falei na época, sofri até represália, mas falei na Rádio Grenal. Se eu sou da torcida Chavante, eu entro com ação judicial contra a Federação Gaúcha. Não se faz isso. Uma falta de respeito, seja com qualquer torcida, seja com a torcida do São José de Cachoeira, não sei se existe, do Aimoré, qualquer torcida é uma falta de respeito, que inclusive existe o Estatuto do Torcedor. As pessoas gastaram, perderam, deixaram seus compromissos, por um momento faltar até trabalho, para vir acompanhar o Brasil, chegou aqui, portões fechados. De última. E tinha uns amigos meus até, inclusive ex-jogadores, o Gilmariz, meu amigo, também não sabia, chegou no estádio lá. Não podemos entrar, os portões fechados, só entrou nós da imprensa. Não, tu sabe, Paulo, que agora em dezembro o Paço da Areia estava passando por vistoria, né? Sim. Passou pela vistoria da brigada e foi liberado. Mas dos bombeiros ainda não tem informação. Tá? Vai passar pelos bombeiros também. E vou dizer sinceramente, não é fazer média aqui, Matheus. Baita do estádio do Zequinha. Tem condições. Tem estádio que não tem condições no interior, aí é liberado, viu? Tem estádio. Aqui volto a falar de novo, que me desculpe, pessoal de Veranópolis, vou falar de novo aqui. Uma pouca vergonha aquele estádio do Veranópolis. Vergonhoso o estádio do Veranópolis. Se cruzam as torcidas, o banheiro, o cara tá lá na geral, tem que atravessar o banheiro pro outro lado, aí ficam todas as torcidas juntas, a diversão, no mesmo espaço, no mesmo bar. Tem que ser separado o estádio, lamentável, sem condições para a imprensa, uma pouca de uma vergonha, nós não podíamos ficar nem na social para poder trabalhar. Né? O espaço, só ficava os bambambam lá naquele veículo de comunicação lá, que detém os direitos do campeonato, né? Os bambambam da mídia ficam lá. Agora as outras mídias têm que ficar no meio da chuva. Ainda bem que não caiu um temporal, porque estava chovendo aquele jogo que eu fiz. E se cai um temporal, os equipamentos dos colegas, as câmeras caríssimas. Né? Tem televisão que não é todas que tem dinheiro para repor câmera. Equipamento, não é todas, né? Equipamento é caro, né, Paulo? É caro, né? Mas isso que tu tocou nesse assunto que eu ia comentar também. Ao meu ver, eu que trabalho lá no campo, lá do São José, lá e transito pelas arquibancadas, o São José tem o Paço da Areia tem total condições de receber os jogos. Claro. Perto de outros que a gente foi no interior, eu já fui até no famoso avenida aí, ou Santa Cruz, até o Santa Cruz também, lá Os Plátanos, né? Os Plátanos, exatamente. São os estádios mais precários ainda, assim. Eu já estive lá dentro, é mais precário ainda que o Paço. O ano passado eu tive no jogo do Brasil de Pelotas e Paraná. Eu tive um jogo pelo campeonato da Série B. Todo mundo sabe que o estádio está passando por uma reforma, mas olha, a entrada no estádio é horrível. Do Brasil de Pelotas, estádio Bento Freitas. Ele tem uma entrada só, e eu, como torcedor, todo mundo sabe que quando vai assistir futebol, a gente sempre tem o costume de entrar na hora do jogo, a hora que tá tocando o hino lá dentro. Então aí eu tinha 2 entradas apenas para entrar no estádio, 3 entradas, uma da visitante. E as outras 2 para botar 14 mil torcedores que cabe dentro do Bento Freitas hoje. Imagina, 2 entradas para botar 14 mil. Pra te ter uma ideia, eu entrei com 10 minutos de jogo. E eu tava assim, na porta do estádio, só que a entrada era pequena. Então, o estádio que também vai complicar no E tu sabe, Paulo, principalmente jogos com a dupla Grenal, a rivalidade, não vem me dizer que não existe, que existe. Claro que algumas comunidades, tipo ali em Veranópolis, são comunidades mais pacatas, não são assim tão raivosas, mas a gente sabe que tem lugares aí no interior que as torcidas
né? Eu não gosto de Grêmio, eu não gosto do Inter, né? Tem. Então é Caxias, né? E outra coisa, o Alfredo Jaconi, por gentileza, eu vou trazer a ouvidora de novo aqui, do Internacional, quero convidar ela. Me arrume a porta do banheiro feminino lá do Alfredo Jaconi, lá do visitante, viu? Porque eu fiquei sabendo, uma pouca de uma vergonha. Não tem porta no banheiro feminino. Ela falou aqui, ó. A ouvidora internacional falou aqui na W News. É porque a gente fica mais no lado da social, né? A gente não fica no lado do visitante. Diz que não tem porta no banheiro feminino. Pouca vergonha. Eu gavo a Federação Gaúcha. E essas vistorias que é feita nos estádios. Como é que lá no Zequinha, que é um baita estádio, tem estrutura, tá sempre vetado o Zequinha. E tem estádio aí caindo os pedaços aí. Não se faz vistoria. Onde já se viu a porta do banheiro feminino, aliás, não ter porta no banheiro feminino dos visitantes, por amor de Deus. É verdade, Paulo. É verdade, pá. Uma barbaridade. Quando chega o Campeonato Gaúcho, eu começo a me irritar. Vocês me perdoem, às vezes eu vou ter que levantar a voz aqui, meus ouvintes da W News. Não, porque é sempre a mesma coisa no Campeonato Gaúcho. É sempre eu não sei como é que esses clubes... Claro, a gente sabe a dificuldade dos clubes do interior. Aqui, né, eu sou do interior também, né? E sei as dificuldades que os clubes passam. Mas coisinhas básicas que podem ser resolvidas. Uma porta de um banheiro, por amor de Deus. É muito caro botar uma porta num banheiro? É muito caro reformar lá, fazer um banheiro lá pro visitante? Não é caro. Não é caro. Não é caro. Não é caro. Né? Até tá ajudando os pedreiros, aí, os encanadores aí do município, né, dando troquinho aí. Reformar a federação tem que começar. No que não adianta a federação se preocupar com a imprensa. Aí vai aquele cidadão. Eu vou ter que falar, me desculpe. O seu Pedrão encheu o saco nos campos de futebol. Porque a imprensa não tem que ficar aqui. A imprensa não pode ficar nas cabines. Aí se preocupa tanto com a imprensa, não se preocupa com a segurança nos estádios, não se preocupa com as condições dos profissionais, dos torcedores nos estádios. A imprensa não dá perigo algum, né, Paulo? Parece que a gente tem que dar perigo, né? Dá perigo. E entra de tudo no vestiário. Filha de técnico entra no vestiário, cachorro entra no vestiário. Até uma mulher, desculpa meus ouvintes, tem uma mulher pelada, entrou na arena, né? Agora a imprensa não pode estar dentro de campo, né? Não pode trabalhar a imprensa. Não entrou uma mulher pelada uma vez, você não estava nesse jogo lá, Paulo? Sim, foi Grêmio e Palmeiras. E vou dizer uma coisa, se eu sou segurança da arena, deixava, viu? Eu não fazia aquilo com a moça lá. Deixou os torcedores olhando aquelas coisas belas. O que é isso, segurança da arena? Coisas que acontecem só no Grêmio. Só no Grêmio. Nesse assunto do gauchão, agora, já que a gente frequenta aí, já fui vários jogos de gauchão no interior, uma reclamação que eu tenho pra Federação Gaúcha, assim, é lamentável. Tu ir num jogo, por exemplo, ir lá em Grêmio Esportivo, como eu fui em 2013, e ter que pagar R$100 o ingresso. Pelo amor de Deus, cara. Eu paguei R$100 o ingresso na final do Gauchão, na final da Copa do Brasil no Mineirão. Eu tenho o ingresso lá hoje, tá lá guardado, o valor R$100. E um jogo melhor, final, né? Olha só, no Mineirão, pra ver uma final Grêmio e Atlético Mineiro. E um jogo de outro nível, aí né? Eu fui no Grêmio e Esportivo, o ingresso era R$100. Aí eles deram a desculpa, tá aí, o estudante. Que na época lá eu tinha a carteirinha, né? Sim. E o estudante, já foi. Já terminou, sendo que não tinha recém, a gente chegou cedo no estádio. Paulo, outra coisa, foi bom tu ter falado. Vou falar, desculpa o pessoal de Caxias, mas agora eu vou falar. Internacional 1, Caxias 1, Internacional 0. Pouca de uma vergonha. A torcida do Internacional ficou de pé pro lado de fora do estádio. A social vazia. Isso tem que ser um crime. Deixar criança, pessoas idosas, né? Mas abrissem aquela parte social que estava vazia para a torcida internacional. A social ali é muito... A parte da social do Centenário é muito boa. Muito boa. A social estava vazia, cara. Vazia. Os torcedores de pé. Tem uma ponte, até perigoso. Não sei se deve ter segurança aquela ponte, mas meu Deus, que cedesse aquilo lá. O pessoal de pé olhando o jogo. Mas é uma pouca de uma vergonha. Tem uma pena que eu não estava na W News, ainda não tinha sido criado, eu não conhecia o pessoal aqui. Que se fosse eu tivesse na W News naquela época, com o meu programa, eu ia abrir a boca. Uma pouca de uma vergonha. Que se eu também sou torcedor do Internacional, entrava com uma ação judicial, onde já se viu que existe no Estatuto do Torcedor. Nenhum torcedor pode ficar de pé. É verdade. Ninguém pode ficar assistindo o jogo de pé. Pelo menos está escrito na lei, mas a lei não se cumpre nesse país, né? Infelizmente. Agora, como acontece aí, eu já vou até dar um abraço para meus amigos da galera do muro lá de Vacaria, lá que sempre ficava no muro.
se implicavam com o pessoal que ficava no muro assistindo o jogo. É verdade, Paulo. Aí essas coisas que ficam se implicando, mandando reprimir o pessoal que vai assistir. Todo mundo assiste jogo aí, tem árvore aqui. Não existe no Código do Torcedor que diz que o torcedor não pode ficar em muro. O estado do Caxias é assim. Ninguém também. diz isso. O estado do Caxias tem lá de fora o pessoal sobe em cima da Sobe. E eu me incomodei por causa dessa história aí, porque foi um jogo com o Brasil de Pelotas que eu filmei. Sim. Era a Glória e Brasil de Pelotas, me incomodei. Me tentaram me processar. Eu simplesmente filmei, coloquei uma pouca de uma vergonha. Tem tanta coisa pra se preocupar nos estádios, né? Os torcedores estavam lá torcendo, não estavam fazendo nada. Só que tava com a faixa do meu jornal lá, talvez fez isso que eles não gostavam do meu jornal. Estavam lá, até eu fiz me homenageando, e eu homenageei eles também. Já não gostaram da faixa do meu jornal, mas tudo bem. Aí tiraram. Não, deu uma confusão, cara. Eu tive que parar no fórum. Tive que. Aí tentaram. O estatuto torcedor. Aí eu levei, como sempre, bem armado, bem equipado, com a minha leitura. Tá aqui o estatuto. Não diz nada no estatuto que torcedor. O que diz aqui, ó. Se o torcedor portar faixa preconceituosa, agressiva, com foguetes, alguma coisa, ele tem que ser retirado de campo e preso. Mas ninguém não fala que o torcedor tá numa árvore assistindo jogo é proibido. O torcedor no muro. Então se o clube, é a mesma coisa na tua casa. Se não quer que o teu vizinho não te veja, bota uma janela, uma cortina na tua janela. A mesma coisa o clube. Se o clube não quer que o torcedor fique no muro, levante o muro lá em cima. Então. Ô Furtado, falando em Brasil de Pelotas, falando de gauchão, recebi uma nota triste aqui agora, uma nota de falecimento. Sim. Do treinador do Brasil de Farroupilha, o Irani Teixeira, veio a falecer por decorrência de problemas cardíacos. Agora há pouco recebi O Irani Teixeira, que acho que foi até vereador, se não me engano, que o pessoal tá falando. Era em Farroupilha que ele foi? Eu acredito que ele foi em Farroupilha. Vereador lá em Farroupilha? Ou até aqui, eu não recordo muito bem. Mas a nota que eu tenho aqui, infelizmente... Ele recente tinha sumido, né? O Brasil de Farroupilha, eu vi aqui meus sentimentos aí. Eu tenho um grande apreço, porque eu morei em Farroupilha. Brasil de Farroupilha. Conheço o estádio, muito bonito o estádio. Bonito estádio. Muito bonito. Tradição, tá na divisão de acesso, né? Eu cobri 2 jogos do Glória lá, com o Brasil. Até foi um jogo que o Glória realmente quase subiu, né? O estádio muito bonito, as castanheiras lá, eu tive... um estádio que tem estrutura lá, com boas condições, eu gostei muito. É um bom campo, bom campo, né? Inclusive um povo muito educado lá, a gente sempre foi bem recebido, bem tratado lá em Farroupilha. Meus sentimentos aí, a família do Irani Teixeira. Do Irani Teixeira e os torcedores, direção aí do Brasil de Farroupilha. E me diga uma coisa, e os outros times, como é que vocês estão vendo aí? O Tetão me falou desses reforços aí do São Paulo e Rio Grande, com o Diguinho, até me surpreendeu o Diguinho. Que eu vejo assim, né? Esse gauchão aí, eu tenho a felicidade de trabalhar no gauchão, que eu vejo o Cruzeiro muito forte, o Cruzeiro muito forte, o São José é forte, Brasil de Pelotas porque jogou a Série B, Juventude porque tem o Antônio Carlos Alves que voltou e tá foi da Série B também, né? Tá no Juventude, né? O Antônio Carlos Alves voltou pra lá. E o Caxias são alguns apontamentos. Agora os clubes menores ali, São Luís, Juí, que vai jogar com o Grêmio agora na estreia. Até o São Paulo de Rio Grande é um time que não tem uma produção muito grande. Tá apostando em medalhões, mas não tá tendo uma produção assim de... Inclusive o Clayton é o técnico lá do São Paulo de Rio Grande. Passou pelo Cruzeiro, pela Paulo Copa Santana. Fez um bom gauchão. Ele saiu do Cruzeiro porque perdeu a Copa Paulo Santana, né? Saiu, Ele fez um bom gauchão. Fez uma leva lá pro São Paulo de Rio Grande. Aquele Rudi Gullit tá lá, São Paulo de Rio Grande. Quem é esse Rudi Gullit? É o cara que tem nome de craque, mas é zagueiro. Gullit é o nome dele. Eu não me lembro dele, não me recordo dele. O Brasil de Pelotas, eu até vou discordar do Matheus, que eu acho que ele não tá assim... Agora ele jogou um jogo ontem, eu acompanho muito o Brasil de Pelotas, eu tenho um carinho muito grande pelo Brasil. E o Brasil de Pelotas perdeu os melhores jogadores que teve. E também já tava um grupo envelhecido também, né? Os jogadores que já tinham uma certa idade já foram embora, como o Gustavo Papa se aposentou. Tinha o Cirilo, que participou de toda a campanha do Brasil, desde o começo, com o Rogério Zimmermann. Mas o Brasil se reforçou com o Bruno Colasso, Alisson Farias... O Bruno Colasso tá lá. O Alisson Farias foi emprestado. O Alisson Farias era do Grêmio, né? Era do Inter. O Alisson era do Inter. Tava no Criciúma, né? Tava no Criciúma. O Bruno Colasso foi do Grêmio, né? E quem mais foi pra lá? O Bruno Colasso, ele fez 2 temporadas com o Juventude. Isso, lembro.
chegou aquele outro zagueiro que... Mas tá com um time bom o Brasil, hein? O zagueiro que jogou no Juventude, o Everton, que passou pelo Grêmio também, que tem uma barba grande aqui, o Everton, o zagueiro, foi pro Brasil de Pelotas. Um grandão no careca, que ele tá no Brasil. Ele jogou no Grêmio, esse Everton? O Everton jogou no Grêmio. Ele jogou no Grêmio? Nos anos 2006, 2007, uma coisa assim. Ele passou pelo Grêmio. Ele veio da base do Grêmio. Eu não me lembrava, Mas o Brasil de Pelotas não tem... Perdeu ali o meio campo, que era... tinha o Rafinha, que fez um ótimo campeonato. O João Afonso, acho que vai voltar pro Inter, tá lá ainda o João Afonso, que era o volante. Eu sei quem voltou foi o Marcinho. Marcinho, que jogou muito bem no Brasil de Pelotas, voltou pro Internacional. Eu sei que o João Afonso voltava, que aquele volante, eu até gosto muito dele como volante. Porque falar em Inter, o Serras e o Anderson estão separados, né? Estão em Alvorada. O Serras, o Anderson, o Eduardo Henrique, Fernando Bob e mais um jogador que eu não me recordo agora, que é se eu não me engano é aquele Marquinhos. Agora, o Fernando Bob não dá pra ser aproveitado? Eu acredito que dá. Desculpe de eu falar, a familiar do Anderson, que me perdoe. O fim do Anderson é disputar no interior do Rio Grande do Sul. Que nem o Pico? Esse é o fim, porque ninguém quer o Anderson, né? Vamos ser sinceros. Não tem mercado. Furtado, o Anderson não tem mercado. E falando no Pico, o Anderson Pico tá fortinho. Tá bem fortinho. O Anderson Pico não tem mais condições de ser jogador profissional. Tá maior que eu aqui. Fazer uma brincadeira. Tá maior que nós dois juntos. Daqui a pouco o Luxemburgo assume um time e chama ele. Porque onde o Luxemburgo vai, leva ele. Eu vou dizer uma coisa. Me desculpe aos familiares do Walter, que foi centroavante do Inter, centroavante do Goiás, teve porta. Olha, é triste, viu? Um jogador tecnicamente bom, dos centroavantes que se pouco tem no futebol brasileiro, não se cuida, cara, rapaz, tia. Uma barriga maior que a minha, tia. Por amor de Deus, o Walter, por favor, olha, lamentável, um jogador profissional com uma barriga. Não, eu ouvi o Walter, nossa, parece um veterano, nem os veteranos, que vergonha, eu tive lá no jogo do Alessandro, o Mauro Galvão, deve estar com seus 58 anos, eu morri de vergonha. O Zé Roberto, eu morri de vergonha. Fininhos, bem fisicamente, eu fiquei morrendo de vergonha. Podiam estar no profissional, aí o Mauro Galvão, o Zé Roberto. Tem jogador novo aí que não se cuida. Eu tava lá no lance também, um que jogou muito no primeiro tempo foi o Hernan Dias, que era um lateral direito argentino, e o outro que jogou muito, que é o Recoba. O Recoba. Tu viu? O Recoba jogou demais. Aquele outro barbudo que é da Argentina, o Colotini. Jogou na Itália, né? Não sei se jogou na Itália. Tá no São Lourenço. Mas com as duas Copas pela Argentina. Mas aquele Internacional tinha que ter trazido aquele cara, tio. Claro. Mas o Internacional tinha que ter trazido o Gênio. Se eu sou o diretor do Internacional, já contrato o Colotini. Ó, Colotini, já nem volte mais, fica aqui, ó. Bate um lateral, sabe apoiar, sabe marcar. Eu gostei dele, tio. Então isso não fica dormindo nas palhas aí. Não, e o Inter se mete em polêmica trazendo uma jovem promessa aí, né? Esse Huracan que deu... Desculpe, vocês não estavam no programa. Foi a maior vergonha aquele jogo do Sub-20. Até o jogo que eu me incomodei lá com esse cidadão da federação. Esse cidadão da federação. Que ele se preocupou tanto com a imprensa, não se preocupou com a segurança dentro do estádio. Teve um jogador do Huracan, espero que não seja esse menino, viu? Queria bater na torcida de São Paulo. Ele só não invadiu as arquibancadas da PUC porque estava chaveado lá o portão, aquele portão que você conhece lá, Paulo, que tem acesso ao estádio da PUC. Aliás, já começa que a PUC não teria condições para um jogo desse tipo. É verdade. Não tem. Então pega lá no Zequinha, faz um lá no Zequinha, pegue lá no, sei lá onde. Sesc também não tem condições. Fazer um campeonato no estádio. Aí entrava na mesma entrada, aí eles chutaram a porta do vestiário, o pessoal do Huracan. Teve que chegar a brigada. E o pessoal de São Paulo não pôde entrar, porque aí iam entrar em conflito. Eles queriam bater no jogador de São Paulo, queriam bater na torcida de São Paulo. Eu disse assim, mas onde é que estão que péssimos profissionais estão saindo? Onde é que está o espírito esportivo? Claro que no calor do jogo, às vezes um lance ríspido, né? A gente já jogou futebol, a gente sabe que às vezes no choque a gente já vai meio atravessado. Mas depois que terminou o jogo tem que aceitar. A vida é assim, a vitória. Agora, aí, partir pra ignorância, que nem o pessoal da Argentina, que me desculpe eu falar isso aí, né? Espero que esse menino que o Nacional trouxe não tivesse envolvido na PAN, porque eu não me recordo desse menino. Mas uma pouca, eu fiquei horrorizado, eu nunca tinha visto, olha. Eu já vi de tudo no futebol. Já vi até juiz brigar por causa de jogo, já vi galinha no vestiário, já vi de tudo.
Né? Só mulher pelada no estádio, só o Paulo. Só o Paulo mesmo. Só o Paulo. Eu não vi ainda no estádio. Eu vi de tudo no futebol. Mas eu fiquei horrorizado, cara. O cara saiu do banco de reserva pra bater na torcida. Mas, ô Furtado, falando desse guri que tá chegando aí pro Inter, que é o Martin Serra Fiori, um guri aí que tem habilidade, é um bom jogador, mas não é tudo isso que estão dizendo aí, ó, na imprensa, tá? Porque o rapaz já passou pelo Manchester City, lá, e já rodou, já até passou pro Barcelona e voltou pro Huracan, glorioso Huracan, que é um baita time da Argentina, né? O Huracan, né? E tá chegando ao Inter, ele é um Camilo. Sim. Um Camilo que tem mais potencial, assim, não é muito mais que isso. Pessoal, infelizmente, nosso bate-papo tá excelente. Quero vocês de volta aqui, hein? De repente é semana que vem nós podemos quero vocês de volta. Vamos pedir as considerações, nós estamos encerrando o nosso programa. Infelizmente, tá muito bom o nosso bate-papo aqui. Com as considerações finais do Matheus e do Paulo Batista. Quero agradecer mais uma vez aí ao nosso amigo Paulo Furtado, a todos os ouvintes da Rádio W News e a todos os meus amigos, ao Matheus também, Matheus, um colega que a gente conhecemos ano passado. E quero agradecer aos meus amigos do Descontrole Alvorada, né? É uma família que eu tenho desde que eu comecei a ir no Olímpico, fui com eles e aí a gente tá junto até hoje. A gente segue o Grêmio aonde o Grêmio vai. E eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Descontrole Alvorada. Então tá, pessoal. Eu quero fazer meus agradecimentos aí, agradecer a Rádio W News pela oportunidade, pro Furtado, pro Júlio, nosso operador. E lembrar que hoje, né, agradecer a todos os ouvintes também, lembrar que hoje às 2h o Zequinha pela Copa São Paulo tem uma decisão aí para passar de fase contra o Red Bull São Paulo, né? Red Bull de São Paulo lá. Então a gente fica na torcida aí pelo Zequinha e às 5h tem também o amistoso contra o Caxias aí. Da equipe profissional já. Então tá. Muito obrigado, uma boa tarde, um beijo no coração de vocês. E amanhã nós voltamos com os atletas paralímpicos campeões estarão aqui amanhã na Rádio W News. Um beijo no coração, um abraço, tchau pra vocês.